Olá, meu nome é Matheus e eu sou encadernador aqui da escola. E a aula de hoje está bem diferente, dá pra ver já. Mas nessa aula a gente vai fazer aqui a atividade que eu disponibilizei em uma mini oficina sobre marmorizado. E aqui está escrito que essa atividade melhora o seu marmorizado em 1000% e não é mentira. Bom, eu coloquei aqui que, como eu falei, essa atividade melhora o seu marmorizado em 1000%, mas quantidades, assim, brincando mesmo, mas realmente essa atividade vai te ajudar bastante a melhorar seus resultados. Então, meio que foi isso que eu fiz quando eu comecei no marmorizado. Eu comecei a praticar alguns pontos desses e comecei a ficar anotando no meu caderno, enfim, e apliquei praticamente toda essa atividade e vi os resultados saindo bem melhores do que estavam sendo feitos, né, normalmente. Então, vou dar uma introduçãozinha aqui e a gente começa já já passando aqui para essa parte do computador. Então, faz algum tempo que a gente publicou uma mini oficina, como eu falei, e nela tinha três partes em que no começo eu mostrava algumas possibilidades que você poderia ter com marmorizado, e na segunda eu já expliquei na prática como você aplicar o marmorizado no papel, e na terceira eu mostrava alguns padrões mais clássicos e contava um pouco da história deles. E no final de tudo, a gente disponibilizou também uma atividade para você colocar seus conhecimentos em prática e para você entender mais do processo e o que está acontecendo ali na marmorização. E porque quando você começa, meio que você não tem muita noção do que está, por que a tinta afundou, por que a tinta não ficou com a cor muito boa, por que ela escorreu da folha. Então, essa atividade é meio que para ajudar em todas essas questões que vão surgindo, né, no momento que você está marmorizando ali. E como eu falei também, por muito tempo no meu início foi bem difícil melhorar o meu nível, né, de marmorizado, então consegui acertar mais, né, ser mais assertivo nos meus marmorizados. E após um tempo aplicando essa técnica da atividade, de escrever e de documentar mais, eu comecei a notar os resultados e vi que fui melhorando com o passar do tempo e estava saindo daquela mesmice que eu vi que eu estava estagnado, né? Não conseguia ter resultado bom com marmorização. E a partir disso foi outro mundo, foi uma coisa totalmente diferente. Então eu meio que já falei um pouco sobre essa técnica em um vídeo passado, que foi a documentação de um estudo de caso que eu estava testando o Tiger Eye. E meio que é essa técnica, a mesma técnica, só que nesse vídeo agora eu vou focar um pouco mais em falar da atividade que a gente disponibilizou, que essa é praticamente a técnica explicada em um PDF. Então, aqui eu vou estar resolvendo ela com vocês, eu vou estar é, escrevendo realmente o que eu acho que eu posso melhorar, porque normalmente você sempre vai poder estar melhorando nessa técnica, eu sempre. E também se alguém ficou com dúvida em relação a essa atividade, então meio que ficou uma questão que não sabia responder, eu já também posso estar ajudando essa pessoa e a gente pode resolver aqui junto. Quem não acessou a minha oficina, eu vou deixar um link aqui na descrição para você acessar. Lá vai estar todos os vídeos e tem também a atividade. Então, aqui eu já vou responder a atividade com vocês. E como a gente pode ver aqui, eu escrevi um pouco do objetivo da atividade e qual é a ideia dela. E já começa com as perguntas. Eu tentei ser o máximo possível de não fazer um questionário chato em que você tem uma resposta certa e errada. Então é mais no fino mesmo, é mais sobre você do que um certo e errado. Não tem pontuação aqui de prova nem nada, enfim. É realmente você colocar o seu aprendizado e o que você pode melhorar. E aqui começa com uma pergunta básica, que é por que você usa o marmorizado? Por que você quer usar o marmorizado? Aqui eu posso responder o porquê, o meu porquê, né? E aqui eu coloquei um resumão, que eu quero melhorar meus marmorizados e ser um profissional da marmorização
e aplicar nos meus cadernos e produtos em couro, que é basicamente o que eu faço na Feitio. A segunda pergunta já é sobre se eu tenho algum produto específico para aplicar a técnica ou se eu vou fazer só como hobby e tá pintando, né, papel, ou então fazendo alguma arte, enfim, eu vou estar colocando aqui, mas no meu caso, eu não tenho muito um produto específico, praticamente uso em tudo. Recentemente a gente postou lá no Instagram que a gente aplicou aqui em um vasinho de uma plantinha, então realmente eu não tenho bem um produto específico, mas eu vou falar que eu gosto bastante do marmorizado e vou aplicar no que eu quiser. A terceira pergunta é mais um reforço, né? Para você colocar o que você aprendeu na aula 2, colocar em prática, que é basicamente a aula prática dessa minissérie, dessa mini oficina de marmorização. Então, beleza. Digamos que eu já fiz meus marmorizados, já testei. E essa pergunta, essa ressalva, né, como pergunta, é mais porque as próximas perguntas você já precisa ter testado alguma coisa no marmorizado. Então, mesmo que você não fez o marmorizado até agora, vai ficar um pouco complicado de responder as próximas perguntas porque elas são mais específicas em relação à técnica e o seu processo. Então, é bem legal você realmente, a partir da terceira, já ter testado, marmorizado e ter aplicado essa técnica em alguma coisa e a partir disso você responde as próximas perguntas. Vou estar respondendo aqui a quarta. Então aqui é mais também um lembrete que é para você documentar suas receitas. Que, como eu falei na segunda aula, é importante você ter um caderno para anotar suas receitas e que você vai. Isso te possibilita ter mais resultados assertivos. Então, quando você tem uma receita mais fixa, como a minha aqui, que eu até dei também na aula, você pode estar sempre replicando os resultados bons, né? E não tem uma abertura para erros no seu marmorizado. Então é legal ter uma receita e ter tudo isso anotado. Então eu deixei também minha receita aqui, que é a padrão, né? Então tá certo, digamos aqui, eu já anotei, né, minha receita. E eu não indico estar mudando muito as quantidades. Se você quiser, você pode, tá? Depois que você mas depois que você testou essa receita que tem aqui, você pode estar testando outras quantidades, aumentando, diminuindo a quantidade de CMC, de aluno, enfim. Essa aqui é um padrão e você pode estar alterando a receita, até indico você alterar depois, para você ir testando, né, vendo os resultados diferentes. Mas na primeira vez você pode, é bom você estar utilizando essa receita como padrão. Então tá, já anotei minha receita, digamos aí, beleza. A quinta questão, deixa eu baixar mais aqui. Tá. Aqui é mais falando sobre documentar o seu processo e meio que foi o que eu fiz no Tiger. Eu documentei meu processo e foi a minha primeira experiência com aquele Tiger, então eu lembro muito das tintas afundando e às vezes das tintas não fazendo o formato que eu queria. E isso é uma coisa que você pode estar anotando aqui, ou então no seu caderno, enfim, respondendo essa pergunta, né? E lembrando de quais foram as dificuldades e aprendizados. Eu lembro que no dia do Tiger eu tive muita dificuldade em acertar os químicos. Então eu vou anotar aqui, eu tive dificuldade. E essa questão é mais, eu estou fazendo aqui como o Tiger, mas você vai estar fazendo praticamente com o básico, né, do marmorizado. Então você vai falar essas dificuldades que você teve, né, no início. Pode até falar também sobre produtos. Ah, eu tive dificuldade em achar tinta, enfim. Mas vai anotando, isso você vai guardando como coisas para se resolverem, né? É bom você ter problemas nas coisas, porque se você não tiver problema tem alguma coisa errada. E é isso, eu vou continuar aqui. Eu tive dificuldade com os químicos e eu aprendi que eu tinha que estudar um pouco mais. Então, eu estou estudando bastante sobre os químicos e sobre como eu posso aplicar o Tiger e
enfim, estou estudando mais sobre a técnica e vou colocar aqui, aprendi. E eu reforcei aqui, né, que se você não tem nada anotado, é bom, eu recomendo muito que você faça o exercício agora de anotar e de estar lembrando essas dificuldades. E a outra que eu lembrei agora de dificuldade que eu tive foi de fazer os químicos. Outra coisa foi que eu coloquei aqui se a sua primeira experiência foi de marmorização foi com a minha oficina ou não. Isso é mais por questão assim de se você fez a minha oficina, se ela mudou alguma coisa ou se continua a mesma coisa. Então se você aprendeu alguma coisa, você coloca aqui. No caso, eu que dei a minha oficina, mas eu vou falar que é muito bom. Sou suspeito pra falar. Gente. Recomendo. Até falando aqui, recomendo. Quem não acessou a minha oficina, eu vou deixar um link aqui na descrição para você acessar. Lá vai estar todos os vídeos e tem também a atividade. E eu também lembro que é legal você estar fazendo a documentação dos seus marmorizados com fotos. Isso é muito bom, porque quando você tem uma foto do seu início e uma foto de como você está agora, você consegue ver a sua evolução, e isso é interessante porque quando você está marmorizando, meio que você não sente essa evolução e você só fica, tô fazendo sempre a mesma coisa. Mas quando você olha para o seu primeiro marmorizado, você vê que realmente você conseguiu evoluir, você conseguiu estar tendo resultados diferentes. E quando eu falo evoluir, é mais em questão de uma cor, ou então você conseguiu reproduzir um padrão, enfim, não quer dizer com qualidade, ou então com técnica aplicada. É isso, tá? Digamos que eu já tirei as fotos do marmorizado também. Então só um lembrete, né? Pra você estar tirando fotos dos seus marmorizados. 6. Tá. Aqui é mais em foco no papel. Se você trabalha com papel, se você não trabalha com papel, já pula para a próxima, ou então fala de alguma experiência, que normalmente quando você começa no marmorizado, você começa com papel, é bem difícil você começar já com tecido, é legal você pegar a prática do papel e pegando o jeitinho, depois você ir evoluindo, né, você ir passando para os outros materiais. Então eu trabalho com papéis e eu gosto muito de estar utilizando o offset, vou anotar aqui. E eu tenho interesse muito grande em aplicar em papéis coloridos. Até hoje eu não tive bons resultados com papéis coloridos, mas eu tenho uma grande vontade de estar marmorizando papéis coloridos. Eu vou colocar aqui, e até serve até como um lembrete também de eu estar pesquisando mais sobre isso e tentar estudar mais específico em papéis coloridos, coisa que às vezes eu esqueço. Então eu vou deixar anotado aqui e vou até relembrar de estudar sobre isso aqui. E na 7ª já vem com uma pergunta meio que incentivo para você estar testando o marmorizado em papéis diferentes. Eu indico você estar fazendo isso, lógico, depois de ter testado no offset, ou então no VG, que são papéis que eu indiquei, você está usando e que eu utilizo normalmente. E depois disso, você vai testar em outros papéis, e você vai também estar até sem a limitação de papéis que eu falo, né, que não são bons para utilizar. É bom você estar aplicando também, até para você ter experiência, né, de como é que funciona marmorizado em papéis que não são bons para marmorizado. Então, fica bem legal você estar testando em outros tipos. Aqui eu vou colocar que eu já testei em Color Plus e não funcionou, e não gostei muito, mas eu queria estar aplicando em papéis coloridos. Tá, aqui a gente já vai para a 8ª pergunta. E aqui eu pergunto mais sobre a terceira aula, que é sobre os padrões, e qual você gostou mais, e
teve mais afinidade, se você já testou esses padrões, ou então se teve algum que você quer pôr em prática e não teve lá, se você conhece algum padrão que eu não mostrei. Então eu até deixei aqui um linkzinho para você mandar já direto um direct pra gente no Instagram, falando se você tem algum padrão que gostou, se eu mostrei um que você queria muito aplicar, mas não conseguiu, ou então se eu não mostrei nenhum que você queria, então fica em aberto para você estar mandando pra gente se existir alguns desses. Eu vou colocar aqui, eu gostei do Stone, eu gosto muito desse padrão. E eu vou colocar só do Stone. E o que eu queria ter visto lá. Eu vou colocar aqui. Queria ter visto o incomparável. Vou colocar em português porque a gente não tá nos Estados Unidos. Incomparável. Tem acento em algum lugar, mas não vou colocar aqui. Na nona é mais pra perguntando se você conseguiu dominar os 4 padrões, porque assim, quando você começa no marmorizado e você vai fazer aquele padrão, você não acerta de primeira. Você pode estar acertando, claro, não é uma regra, mas normalmente acontece de que é meio difícil de você acertar na primeira, até quando você imprime ele na folha e para você tirar pode ser que aconteça de ter uma bolha, ou então de que a tinta não ficou legal, enfim. Pode acontecer algumas outras coisas fora a execução, né, de estar desenhando padrão no marmorizado. Então você tem que fazer mais de uma vez, normalmente, para você conseguir dominar esses padrões. E também para testar, né, se você consegue fazer mais vezes aquele mesmo padrão, enfim. Então meio que aqui é falando se você já consegue, você tá de boa com aquele padrão, você consegue fazer qualquer hora sem precisar estar vendo o vídeo, ou então lembrando qual é a cor que vai primeiro, ou então que movimento que você tem que fazer, enfim. Então aqui, beleza, consegui, né, dominar os 4 padrões. Vou botar aqui, quero mais. Se ainda não dominou, me fala o porquê. Então aqui eu queria também te ajudar, se você teve alguma dificuldade, eu posso estar te ajudando, né? E já também a gente deixou o link para o direct do nosso Instagram. E aqui lembrando, não tô querendo ser chato e é mesmo, é realmente para te ajudar, se você tiver com alguma dúvida ou se tiver com alguma questão que você não conseguiu resolver aqui em relação aos padrões, talvez eu possa te ajudar com a minha experiência que eu já tive com os marmorizados e a gente conversar lá no direct, no Instagram, é bem legal. Então, eu vou para a última pergunta, que aqui é mais um bate-papo quase, agradecendo um pouco sobre a minha oficina e que é uma vontade minha que eu gostaria muito de ver o que está saindo, né, dos marmorizados de vocês, que é muito legal para mim estar trocando ideia sobre uma coisa que eu gosto muito, que eu quero que evolua mais e que mais pessoas estejam utilizando marmorização, uma técnica que muitos artistas, né, muitos artesãos não falam muito sobre ela aqui no Brasil e que pessoas que fazem também às vezes não tem muito tempo para estar compartilhando o conteúdo, então não falam mesmo, só é uma coisa mais escondida assim, marmorizada no geral. Então eu gostaria de ver o que tá saindo dos seus estudos ou dos produtos, né, que vocês estão aplicando, marmorização. E uma forma legal também de você estar compartilhando isso no Instagram e até para também te incentivar a estar utilizando mais essa ferramenta, que é muito boa, para a gente trocar ideia, para trocar as figurinhas, né, como falam, que lá também tem muita inspiração para marmorização, tem grandes marmorizadores no Instagram e que são trabalhos ótimos para você ir se inspirando, né, olhando aqueles resultados e, enfim, até trocando ideia também. Tem muitas pessoas que são abertas
para isso, como a gente, né? A gente está sendo bem aberto e deixando esse espaço para trocar ideia. E também eu queria saber o que você achou mais legal lá no mini curso, se achou alguma coisa difícil, se tinha alguma, se a linguagem estava meio complicada, e também até porque foi uma das primeiras aulas que eu fiz e eu estava um pouquinho mais travado e não tinha tanta experiência em escrever a aula como eu tenho hoje. Não que seja uma experiência enorme, mas como você vai fazendo mais vezes durante os dias, né, isso vai melhorando com o tempo e você percebe que está evoluindo, como no Marmorizado. Então eu queria saber se você achou legal o mini curso, que eu poderia melhorar, se tinha alguma coisa difícil, se eu te ajudei em alguma coisa, quais dificuldades vocês tiveram, ou então o que eu te ajudei a ser mais fácil, Marmorizado. Então, enfim, todos os processos que te ajudaram que não, e que talvez você tenha dificuldade, que rolou lá no mini curso. E a gente vai, lembrando aqui, a gente vai deixar o link na descrição aqui embaixo. E como todas essas últimas perguntas, tem um link para você já. Assim que você clica aqui, você já vai direto pro direct do Instagram, mandando a mensagem pra gente. E você não precisa estar abrindo o aplicativo, enfim. Você já pode estar respondendo aqui e já conversando com a gente direto no Instagram. Então, é isso. Meio que aqui a 10ª pergunta, é a resposta de vocês. E eu queria agradecer quem já fez a minha oficina e falar para quem não fez, ainda tem a oportunidade de estar participando dela. E muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui. E queria ver os resultados de vocês, como eu falei aqui na 10ª pergunta. Se você gostou da aula, deixa um curtir e comenta para eu saber que você gostou. Compartilha com quem tem interesse. Se inscreve no nosso canal para sempre receber notificações. Você tem que clicar naquele sininho que tem do lado ali do inscrever-se. Ah, e lembrando que essa atividade que eu respondi aqui com vocês vai estar no final, tá, da minha oficina, do mini curso de marmorização. Vai estar essa atividade inclusa lá para vocês baixarem e colocarem em prática. Então vai estar tudo, como eu falei, na descrição aqui do vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vou estar gravando essa marmota, fico esquecendo que não é a câmera mais que para, ó.